As chances de Sérgio Moro disputar a presidência da República em 2022 aumentaram e aumentaram muito e continuam aumentando, pois muito bem. O plano inicial, todos sabem, era Moro ser indicado para o Ministério da Justiça e Segurança Pública e posteriormente ir para a primeira vaga do Supremo Tribunal Federal. Nesse mandato, o presidente Jair Bolsonaro vai indicar dois nomes para o STF, um no lugar de Marco Aurélio Mello, que vai completar os 75 anos ali da Lei da Bengala, e também a outra vaga de a primeira vaga de Celso de Mello, que também está prestes a completar 75 anos de idade. Aliás, recentemente passou por um procedimento cirúrgico. O ministro Celso de Mello é um dos ministros que tem demonstrado problemas de saúde recentemente. Mas as coisas não foram muito bem como planejado para o presidente Jair Bolsonaro e para o ministro Sérgio Moro. Isso porque Moro tem tomado muito mais bolada nas costas do que imaginava do próprio presidente Jair Bolsonaro, que sofre com uma ciumeira política e com medo em relação a 2022 de perder a sua reeleição. Vamos lembrar que inicialmente Bolsonaro havia dito que não disputaria a reeleição, que aliás apresentaria um projeto de lei para a Câmara para limitar a reeleição, aliás, para acabar com a reeleição, e ele não disputaria as eleições de 2022. Pois bem, ficou 3 meses no cargo, mudou de ideia e já disse que pretende ficar pelo menos, aliás, não sei como ele quer ficar mais, mas pelo menos até 2026 no poder. O que o Moro tem a ver com tudo isso e por que aumentou a chance dele disputar a presidência da República? Porque Jair Bolsonaro inicialmente havia dito que teria um compromisso de indicar Moro para o Supremo Tribunal Federal. Recentemente ele negou, disse que nunca fez esse compromisso, mesmo tendo o compromisso gravado em vídeo, vários veículos de imprensa gravaram, rodou pela internet, WhatsApp, várias redes sociais. Mesmo assim, ele entrou em contradição e negou. Disse que o mais supremável hoje é o advogado geral da União, o Mendonça, que foi assessor do ministro Dias Toffoli e foi uma indicação do ministro Dias Toffoli para a Advocacia Geral da União. Portanto, a primeira vaga do Supremo, tudo indica, irá para o terrivelmente evangélico, nas palavras do presidente, Mendonça, advogado geral da União. E não sendo indicado para o Supremo Tribunal Federal, faz sentido que Moro dispute a presidência da República, porque já foi traído várias vezes pelo presidente Jair Bolsonaro neste ano na sua agenda de combate à corrupção e de promoção da segurança pública. Mais recente foi o caso do presidente Jair Bolsonaro se reunir com outros ministros, não chamar o ministro Sérgio Moro e estudar a cisão do Ministério da Justiça com o Ministério da Segurança Pública, a recriação do Ministério da Segurança Pública depois da entrevista do ministro Sérgio Moro para o programa Roda Viva, que gerou muito ciúme no presidente Jair Bolsonaro, mesmo Moro reafirmando seu compromisso com o presidente, dizendo que se o presidente disputar as eleições em 2022, Moro estará junto. Jair não se deu por convencido e decidiu estudar a diminuição dos poderes de Moro. Percebeu que isso pegaria muito mal, aliás, vários dos seus assessores próximos afirmaram para ele que isso pegaria muito mal na opinião pública e ele decidiu voltar atrás. Mas em diversas outras ações, Bolsonaro não voltou atrás. Primeiro, quando o COAF havia divulgado ou havia vazado o relatório do COAF sobre as investigações do seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, contra a vontade do ministro Sérgio Moro, demitiu o presidente do COAF e, posteriormente, também contra a vontade do ministro Sérgio Moro, mandou uma medida provisória que acabava com o COAF, criava uma unidade de inteligência financeira não submetida ao Ministério da Justiça nem ao Ministério da Economia, mas especificamente para o Banco Central e com a possibilidade de ter nomeações políticas. Essa investida de Bolsonaro contra o COAF só não deu certo porque a Câmara dos Deputados manteve a blindagem do COAF, aliás, com uma emenda de minha autoria, acatada pelo relator deputado Reinhold Stefanes, que manteve as indicações técnicas para o Conselho Deliberativo do COAF. Outra bolada nas costas de Sérgio Moro. O presidente Jair Bolsonaro havia se comprometido a nomear um procurador da Força Tarefa da Lava Jato para a Procuradoria-Geral da República. O nome mais recorrente era de Deltan Dallagnol. Porém, Bolsonaro não só não indicou ninguém da Lava Jato, como indicou alguém crítico à Lava Jato e muito simpático ao Partido dos Trabalhadores, o doutor Augusto Aras, que também foi nomeado à Procuradoria-Geral da República, apesar da promessa de Jair Bolsonaro e apesar das críticas à Operação Lava Jato. E claro que o Moro jamais gostaria de ver alguém crítico à Operação Lava Jato na Procuradoria-Geral da República.
Outro ponto também que Moro foi contrariado por Bolsonaro foi na sanção da lei do abuso de autoridade, né? Mais uma das suas investidas para proteger o filho, o senador Flávio Bolsonaro, do avanço da investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro e da Justiça do Rio de Janeiro. O presidente Jair Bolsonaro sanciona a lei do abuso de autoridade, vetando apenas alguns artigos, como aquele artigo que determinava que seria obrigatório a contratação de advogados para policiais que cometessem crimes no exercício da função, que fossem investigados por crimes no exercício da função. Então, um policial que num combate, num confronto, acaba matando alguém, é processado pelo Ministério Público, e um dos artigos da lei, confundi, não da abuso de autoridade, mas na verdade da lei mais recente do pacote anticrime, que foi uma emenda da bancada da bala. O policial teria um advogado público à sua disposição. Bolsonaro, mesmo sempre dizendo defender as forças policiais, vetou esse trecho, né? Então teve a sanção do abuso de autoridade, teve o veto também ao projeto 2121 de 19, que limitaria os poderes do Supremo Tribunal Federal. Então você diminuiria os poderes das decisões monocráticas, ou seja, aquelas em que um só ministro concede uma liminar, e obrigaria esse ministro a submeter a sua liminar, a sua decisão a outros, aos seus colegas, né, ao colegiado. Bolsonaro vetou essa lei. Bolsonaro também trocou a chefia da Polícia Federal no Rio de Janeiro, também à revelia do ministro Sérgio Moro, e tentou também trocar a chefia geral, o diretor-geral da PF, porém, com o ministro Moro ameaçando sair do seu cargo, largar o ministério, Bolsonaro decidiu voltar atrás. E também uma grande derrota para o ministro Sérgio Moro, imposta pelo presidente Jair Bolsonaro, foi o índice de percepção de corrupção, que é calculado pela Transparência Internacional, ter se mantido exatamente o mesmo dos governos petistas. Isso por causa do caso do Ministério do Turismo, né, investigado aí pelo caso do Laranjal, pelo caso do senador Flávio Bolsonaro. Enfim, esses casos e o fato do presidente da República ter sancionado alguns dispositivos que ajudam na proteção a criminosos e a corruptos, manteve o índice de percepção, que foi lamentado no seu Instagram, recém-feito Instagram. O ministro Sérgio Moro lamentou a manutenção desse índice. E também, como um dos principais pontos, né, uma das principais derrotas impostas ao ministro Sérgio Moro, que foi a que ele mais se irritou, tanto que foi uma das únicas que ele foi publicamente combater ou colocar a sua opinião, foi a questão do juiz de garantias. Sancionar o juiz de garantias é basicamente dizer que nós queremos impedir o surgimento de novos juízes como o ministro Sérgio Moro, que nós queremos retardar processos aí que nós nem sabemos quais comarcas tem um juiz só, como vai se dar esse rodízio. Enfim, uma medida absolutamente estabanada. O presidente Jair Bolsonaro foi aconselhado pela sua equipe jurídica e pelo ministro Sérgio Moro a vetar esse trecho, mas não vetou o juiz de garantias. Concedendo diversas entrevistas a diversos veículos de comunicação, aumenta cada vez mais a possibilidade de Moro disputar a presidência da República, sendo assim o nome mais forte da direita para 2022, derrotando Jair Bolsonaro. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre.